boa tarde. Dani já vai entrar para nossa live. A gente vai falar sobre o poder feminino em alta. Oi, Dani. Oi, Clara. Oi, Dani, tudo bom? Tudo ótimo, acho que agora deu certo. Vamos fazer os últimos Certo. ajustes, né? Tempo que o pessoal vai entrando aqui. Minha irmã já está aqui, a Exatamente. Lara, né? Um beijo, Lara. Obrigada pela participação, né? Então, Clara, já de antemão, vamos dar boas-vindas, né, para quem está chegando ainda tem muita gente para entrar, mas a ideia realmente é a gente estar aqui hoje para compartilhar, né, conhecimento, mas compartilhar também algumas práticas. E que também tem outras pessoas que também são meus seguidores, que talvez ainda não te conheçam. Então, fala um Vou pouquinho da Clara. apresentar. Como é que a Clara está nesse momento? Então, gente, boa tarde, né? Meu nome é Clara Pacheco. Atualmente eu trabalho como consultora empresarial na SAF Consultoria. Então, o meu trabalho aí é ajudar, né, empresárias a gerir o seu negócio. Então, atualmente também estou indo para a linha de marketing, né? Eu sou formada em gestão pública, né? Então, eu tenho conhecimento de gestão na área pública, mas eu tive experiência, né, no setor público e não me identifiquei. Foi quando aconteceu a SAF Consultoria e atualmente é o meu trabalho, vamos dizer assim, é um de brilho os meus olhos, né? Também tenho a formação na FGV, né, em gestão empresarial, e o meu propósito aí, né, a minha missão está sendo ajudar as pessoas, né, através do meu conhecimento. Quem é meu seguidor aqui está sempre vendo que eu estou dando dicas, dando sugestões. Então é isso, né? Esse é quem sou eu atualmente. Maravilhoso, Clara. Estou vendo que tem mais pessoas entrando, isso é bem legal, porque a gente Ó, o vê, né, Macedo que acabou nesse de momento. entrar. Ah, olha aí, boa tarde, Macedo. Estou vendo aqui a Isabel também entrou. E a gente sabe que demora um Isabela. pouquinho, mas a ideia é a gente, né, utilizar um pouquinho desse tempo de uma forma mais produtiva. E aí, esses dias eu falando com a Clara, a gente decidiu aqui contribuir, né, com os nossos seguidores, mas com outras pessoas também que podem ter acesso depois a essa live. Que seria a gente falar hoje sobre o poder feminino, né? E veio muito isso, por também hoje eu já estar atuando aí como mentora, né, fazendo mentoria de liderança estratégica feminina. Então, esse é um público que eu atuo e trabalho com ele todos os dias e acho fantástico, né? Sim. Já também fiz gestão direta, né, de mulheres, quando eu trabalhava em outras empresas, antes de voltar para ter a minha consultoria de novo. E a ideia seria a gente estar aqui com uma forma de contribuição, né? Com as mulheres, né? A gente viu aqui também que tem alguns homens que estão na live, mas vocês também se sintam Perfeito. Vocês acolhidos, né? sejam bem-vindos. Também sejam bem-vindos. Esse também é o momento de conhecer um pouquinho do que é essa questão desse poder feminino que a gente vai estar falando, mas também, com certeza, esse homem tem uma mãe, tem uma esposa, tem uma filha, tem uma prima, tem alguém do lado dele que também tem esse poder feminino, né? Então, essa pessoa também que está aqui pode contribuir com esse conhecimento com as mulheres que estão ao redor, né, dele também. É verdade. Então, assim, a ideia hoje que eu e a Clara pensamos nisso é porque a gente viu as pessoas tão focadas só nessa situação toda que está acontecendo e elas estão esquecendo um pouquinho né, do que elas podem estar fazendo de apoio, né? Eu vi que a Kátia também dos Santos acabou de entrar e falou, amor, estou aqui. Olá, Kátia, tudo bom? Então, assim, bem interessante a gente trabalhar isso, porque eu tenho entendido que nós mulheres temos esse poder interior, né? Desde Sim. então, né? A gente fala que desde o nascimento, né? Porque os homens e as mulheres nascem de uma mulher, né? Então, isso a gente fala que desde o nascimento tem esse empower aí. E a ideia também é a gente resgatar, né? Nesse momento, a gente ser realmente, resgatar esse poder interior. E como é que a gente pode fazer isso? Através do nosso autoconhecimento, né? O Sim. autoconhecimento hoje é uma ferramenta que a gente tem, existem várias formas de a gente trabalhar isso, mas era lembrar aqui para vocês que estão aqui conosco, lembrarem de resgatar esse poder interior.
Esse poder da mulher forte, esse poder da mulher que empreende com garra, esse poder da mulher que busca essa carreira profissional e que se desenvolve, que se reinventa o tempo inteiro, né? Essa mulher que tem vários papéis, o papel de mãe, o papel de filha, o papel de esposa, o papel de empresária, o papel de empreendedora, o papel de colaboradora, o papel de amiga, né? Então, assim, são diversos papéis que a gente está aí exercendo todos os dias e chega um momento como esse que a gente também se vê precisando se auto-observar mais para que a gente também consiga passar, porque assim, gente, essa é uma fase, como nós já tivemos, né, de outras situações e que a gente passou. Então, eu sempre falo assim, né, eu acho que o Chico Xavier que falou isso uma vez, né, tudo na vida passa. Então, isso também vai passar. E só depende de cada um de nós se manter firme, se manter confiantes, né? Para poder passar disso aí de uma forma mais leve. Então, a questão também do poder feminino em alta, ela está em voga, na verdade, hoje em dia, né? E se a gente for parar para pensar, já tem um bom tempo que esse tema, né, ele está rodando aí. Tanto é que eu coloco como sugestão para vocês, gente. Depois que terminar a live aqui, vão lá no YouTube e pesquisem uma campanha que foi realizada em 2013 pela Dove. Vou falar aqui para vocês dela, eu acho que muita gente vai lembrar. O nome da campanha é Retratos Real da Beleza. E essa campanha veio de uma forma super inteligente. Foi mais ou menos assim. Imagina que você foi convidado para fazer um experimento, tá? Então, nesse experimento, feito exclusivamente para mulheres, tá? Você foi convidada, então você chega no local, você vai sentar numa sala e você não está vendo a pessoa que está do outro lado. Essa pessoa do outro lado vai fazer um retrato seu. E aí essa pessoa vai perguntar. Vamos dizer que a Dani foi convidada para esse experimento. Então ele vai dizer assim, Dani, me fale sobre você. Como é que é o seu rosto? Né? Ele é mais redondo, quadrado, e aí a pessoa ia falando, por exemplo, se eu fosse falar de mim, eu tenho cabelo curto, vermelho, os óculos, né? E aí depois essa pessoa saía da sala, entrava outra que tinha contato com essa pessoa e também fazia um retrato falado. No final, eles mostraram, né, para as mulheres que falaram sobre o rosto delas e colocaram o retrato que você falou de si e o retrato que outra pessoa fez. Gente, surreal, até fico arrepiada aqui. Que foi 100% dos casos, as mulheres, quando elas falavam de si, elas diziam, eu tenho nariz grande, eu sou orelhuda, o meu queixo é muito grande. E aí o retrato que outra pessoa fez dela estava assim, nossa, ela tinha um queixo bonito, ela tinha uma aparência simpática, alguém tinha um brilho nos olhos. Então, olha só que interessante. Então, a campanha, ela trouxe um dado que causa muito impacto. 4%, apenas 4% das mulheres, isso no mundo, são autoconfiantes, são seguras, né, da sua beleza, do seu rosto, né, dessa questão de olhar no espelho e dizer, eu me amo, né, eu gosto do que eu vejo. Então, quando a gente fala do poder feminino, isso é muito sério, né? Nesses dados aí a gente consegue visualizar isso. Fica como sugestão também, gente, pesquisa essa campanha, é bem interessante. Mas é legal, Clara, você trazer isso, porque são coisas que a gente muitas vezes esquece, né? Desse auto-amor, desse amor próprio, desse autocuidado, né? De também estar vivendo as suas qualidades, porque todos nós temos qualidades, né? Então, quando a gente começa a ter consciência dos nossos pontos fortes, daquilo que a gente é muito boa no que a gente faz, e a gente começa a se valorizar, muda completamente, né? Então, assim, tenho certeza que todos vocês que estão aqui conosco, vocês se inspiram, né, em mulheres ou até em homens, e quando a gente vê o seguinte, essas mulheres que são bem-sucedidas, são mulheres fortes, guerreiras, se a gente pensar, essas mulheres, elas têm esse autocuidado, elas têm esse autoconhecimento muito bem aguçado, né? Para elas poderem ser essa referência, né? E claro que isso tudo é um processo, não acontece do dia para a noite. A gente vai aprendendo e criando isso, né? E a outra coisa também que eu acho que é importante, né, Clara, aqui ressaltar, é que o seguinte, tem momentos também, eu que trabalho todos os dias com mentoria, com mulheres, ajudando pessoas aí, né,
a despertarem de si mesma e viverem sua melhor versão, eu também tenho momentos que eu me vejo frustrada, irritada, né? Só que hoje eu já Verdade. consigo, com o meu autoconhecimento, que eu fui adquirindo ao longo dos anos, que aquilo muitas vezes eu tenho que parar, né? E o que eu tenho falado aí, sabotar o meu sabotador, porque às vezes são sentimentos e emoções que surgem do nosso dia a dia, e cada uma de nós no seu momento. Muitas vezes é uma frustração com algum familiar, ou quem tem No filho, às vezes aquela criança trabalho. está ali gritando e você Verdade. precisa focar ali em alguma coisa, enfim. E aí, quando você vê, você já entrou nessa vibe aí, né? De tá com a vibração baixa mesmo, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que a gente tem consciência de quem nós somos, dos nossos valores, né? Das nossas emoções que realmente são nossas, né? Das nossas forças, a gente consegue parar e dizer, ok, eu tô com essa raiva, mas do que vai adiantar eu me manter assim, né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa tá trabalhando, tá atuando, e eu acho que é interessante trazer aqui, porque eu vejo, né, o exemplo, a Clara pode também falar daqui a pouco do exemplo dela mesma, de que quando a gente começa a despertar esse autoconhecimento, esse poder Uhum. feminino que nós temos, a gente começa a ter mais controle na nossa vida. Controle das emoções, né? Controle de coisas que vão acontecendo e que antes a gente muitas vezes explodia, que agora a gente fala, ok, vamos parar um pouquinho e vamos pensar antes de agir, para que a gente não reaja, e sim a gente haja. É verdade. E essa questão do autoconhecimento, eu acho que você pode até concordar comigo, Dani, que é o primeiro passo para tudo. É o primeiro passo para o seu sucesso, tanto no trabalho, né, no sucesso pessoal, com seus relacionamentos, o seu relacionamento consigo. Então, o autoconhecimento, gente, ele é vamos dizer assim, é o pulo do gato, né? É a chavinha Sim, para começar a mudar as coisas. E quando você se conhece, muitas coisas que antes não eram claras para você, você começa a entender. Você começa a entender por que em certas situações você reage de uma forma. Por que certas pessoas te incomodam, né? Porque não está alinhado sim. com o teu ser, né? Então, assim, no momento que você começa a pesquisar, a se entender, as coisas começam a fluir para você. E eu digo por experiência própria, né? Eu, eu me considero nova, né? Eu ainda vou fazer 25 anos, mas assim, eu já estou nesse processo aí de autoconhecimento, né? De desenvolver a minha melhor versão. Já tem um tempo. E eu sempre busquei respostas, né? Algumas coisas que eu fazia, eu tinha situações, por exemplo, em que eu ficava frustrada, com raiva, e depois eu parava para analisar, nossa, mas por que eu fiz isso, né? Por que isso está acontecendo? Por que eu não consigo ser dessa forma, né? Então, no momento em que eu conheço a minha personalidade, e daqui a pouco a gente vai dar uma ferramenta muito boa para vocês, tá? E eu conheço os meus pontos fortes, os meus pontos limitantes, eu consigo lidar bem com várias situações. E isso é o verdadeiro poder. É você se conhecer e você saber como você vai reagir diante das situações. Exatamente, é isso mesmo, Clara. E a gente vê isso muito, né, nas pessoas que já começam a ter, né, esse conhecimento sobre quem elas são, o que elas estão fazendo hoje na vida delas, por que elas fazem o que fazem, né? Tudo isso vai te ajudando para você começar a atuar nessa autoobservação, né? Esse autoconhecimento junto com essa autoobservação. E aí, o que acontece? Esses dias mesmo, diante de todo esse cenário novo que a gente está no mundo, eu vi aqui, né, várias pessoas, sejam familiares, amigas, clientes, numa situação nova. Esse trabalho do home Uhum. office, esse trabalho de se preocupar para quem precisa ainda ir para o trabalho, né? Porque tem pessoas que estão aí Sim. atuando, seja em aeroportos, em hospitais, em algumas empresas que ainda estão precisando ir para a empresa, e outras que estão precisando ficar em casa. E aí eu comecei a observar também que, por exemplo, as pessoas que já têm esse autocontrole, já têm esse autoconhecimento, é uma situação nova, são situações, às vezes, de frustração, de preocupação, mas elas conseguem, de alguma forma, absorver isso de uma forma mais positiva.
Porque elas sabem que isso é temporário, e elas, como se conhecem de repente as suas forças, né? Elas começam a utilizar essas forças ao favor delas, né? E isso que você falou, quando a gente conhece quais são os nossos pontos fortes, quando a gente conhece um pouco mais do nosso perfil, de quem nós somos, isso vai contribuir muito. Por quê? Porque você vai começar a dizer, ok, isso aqui não é meu, isso aqui é só temporário, né? E eu vou seguir baseado naquilo que eu sei que eu tenho de melhor. Que é o que, né, muita gente fala hoje que funciona muito. Não vamos focar no problema, vamos focar na solução. E aí, muitas Exato. vezes, diante daquele problema que está acontecendo, e a gente começa a ter um olhar diferenciado, a gente começa a enxergar, muitas vezes, oportunidades. Então, assim, exemplos de oportunidades que eu posso compartilhar com vocês, de pessoas que já me falaram, olha, Dani, fazia tanto tempo que eu não fazia as 3 refeições com os meus filhos, e eu nem sabia o quanto isso tinha um valor gigantesco para a Sim, gente como família, né? Então, assim, e com certeza essa mãe falou isso, não era porque ela era uma mãe que não, né? Ela era uma mãe, uma alta executiva que tinha correria, que tinha que sair de casa muito cedo, que pegava, às vezes, 2 horas de trânsito para chegar no trabalho, e ela tinha uma pessoa que cuidava do filho, o marido também tem que sair para trabalhar, então, assim, não fazia aquelas 3 refeições porque a vida hoje é correria, né? E assim, quem é empreendedora hoje sabe que quando você tem um produto ou serviço, você está ali o tempo todo, tem que fazer contato, tem que ligar, sim. enfim, né? E quem é colaboradora também na empresa também tem suas tarefas. Então, assim, então tu tá entendendo que a gente vê diante, né? O que esse vírus também está trazendo? Está trazendo essa valorização de pequenas coisas, né? Que a gente muitas vezes tinha esquecido porque realmente é a vida corrida, né? Eu mesmo já fui uma executiva que eu saía de casa às 7 horas da manhã e só voltava às 10 horas da noite, Você está né? falando a minha realidade. Então, assim, e com certeza muitas pessoas que estão aqui vão se identificar conosco, com essa vida de você sair muitas vezes até cedo, né? Eu tenho clientes que precisam acordar 4h30 da manhã para poder organizar o filho, para poder colocar o filho lá no micro-ônibus, né? Para quem ainda tem esse serviço, para colocar lá no horário e ela ainda sair dali e ir para o trabalho dela. Na volta, né, tá em casa, ou ter alguém para receber aquela criança, ou ela que tem que pegar. Enfim, então a gente sabe que é uma realidade, né, total. Então, nesse momento, são coisas mínimas que a gente está começando, né, também a valorizar. E aí começar a ver essas oportunidades. Sim, uma questão também que eu queria aproveitar para trazer aqui para vocês, que a gente está falando aqui de empreender, empreendedorismo, e para quem está assistindo a gente aqui, eu queria falar que você também é empreendedora quando você está em casa com seus filhos, quando você está em casa fazendo o almoço para a família, porque empreender não é, na verdade, você ser empresária e ter um negócio. Empreender é você ver uma situação e querer mudar para melhor, né? Querer ajustar, querer transformar aquilo. Então, muitas vezes, né, você é empreendedora mesmo não tendo uma empresa, tá? Porque empreender está ligado à ação e à prática. Então, por exemplo, eu e Dani aqui, nesse momento, a gente está empreendendo, né? No momento em que a gente está aqui Exato. trazendo informações, pedindo para vocês trazerem as pessoas para cá, a sua mãe que estava cuidando de você quando você era pequeno, ou então mães que estão aqui e não trabalham, né? Estão em casa, que eu digo não trabalham assim, não está no mercado, mas está em casa buscando soluções para melhorar o dia a dia da família. Então, tudo isso Isso. está ligado à ação. Então, de certa forma, todo E, mundo que está aqui tem esse lado empreendedor. E quando sim, você com também se certeza. conhece, você consegue partir para ação. Eu digo por mim, quando eu tive acesso a essas informações, né, que é o DISC, também outras formas de autoconhecimento, o que eu percebi? Que eu, Clara, eu tinha muitas ideias, várias ideias, né? Ah, isso vai ser interessante, isso aqui vai ser legal, mas na hora de colocar em prática, na hora de colocar em ação, muitas vezes eu falhava, né? Então, essa questão de se conhecer também
tá ligado a muitas vezes você entender, eu ficava muito no achismo, muito no mental, e aí faltava isso em mim, e com esse conhecimento, você começa a tomar consciência. Porque o que é a consciência? A consciência é, eu estou aqui agora, eu estou no aqui e no agora. Eu sei o que eu estou falando. E assim que terminar essa live, eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que eu vou fazer à noite, eu tenho consciência dos meus passos, tá? E de como eu provavelmente vou reagir nessas situações. Isso, exatamente, Clara. E acho que foi um ponto bem interessante você tocar essa coisa de que empreender não é só quem tem um CNPJ, Sim, porque sim, com isso já é certeza. uma coisa, inclusive, que algumas empresas até falam, né? A gente empreender dentro de uma empresa que a gente é colaborador, né? Exatamente, exatamente. E Então, esse você, como exemplo um também que você servidor viu, público, né, funcionário, pode empreender. Eu digo por mim, porque eu trabalho aqui nessa exato. consultoria Unidade de Santarém, mas eu sou super empreendedora. Eu sou empreendedora. Aham. E é isso que você deu esse exemplo da questão da mãe, porque às vezes a mãe acha, eu estou em casa cuidando dos filhos. Gente, essa mulher é Sim, uma super empreendedora, né? Porque ela tem que sim. estar Tem ali essa toda cobrança? hora sendo muito criativa. Eu falo que nesse momento as mães estão cada vez mais com essa mente criativa aguçada, né? Porque muitas delas, aquelas que já estavam em casa, né? Tem agora aquela criança realmente o tempo todo, porque antes ela tinha também a rotina dela de levar as crianças para a escola e ter aquele tempo de fazer a comida, de organizar alguma coisa, de ver o que, é que precisa, né, melhorar na casa, são várias coisas. Então, assim, mesmo a mulher hoje que é dona de casa, ela é uma super empreendedora, porque ela tem que dar conta de tudo naquela família, naquela casa, naquele ambiente, né? E é isso, justamente isso aqui que a gente quis trazer para que você, mulher, busque esse teu autoconhecimento para te ajudar nessas decisões que você precisa tomar, para que você consiga liderar a si mesmo e com isso propiciar para você uma liderança, seja da família, seja né, dos teus filhos, seja dentro de casa e também dentro da empresa que você pode estar ou Sim, trabalhando ou você está liderando ali. E que isso vai te ajudar para que você tome decisões mais leves, para que você se mantenha focada, né? E aí uma coisa, Clara, que eu acho que é bem legal compartilhar, que para quem já me segue, já me ouviu falando sobre isso, você já conhece aí os 3Ds da liderança, mas eu acho que é legal a gente sim, falar aqui sobre os 3Ds da liderança estratégica, que eu tenho sempre falado, que o primeiro dele é o quê? A decisão. Que é você começar a tomar decisões, você decidir, eu vou fazer dessa forma, que é esse empreender, achar soluções, né? Se reinventar, sim. né? O segundo D Assumir é desafios, né? isso, o segundo D é a disciplina, que é você, ok, eu decidi que quando eu sair dessa live eu vou fazer tal coisa e você manter a disciplina, né? Respeitando você mesmo, dizer, é isso que eu vou fazer, eu vou agir, eu vou entrar em ação, né? E o terceiro D que eu chamo é a dedicação. Por quê? Sim. Quando você decide fazer algo, você realmente entra em ação, você vai lá e mantém a disciplina naquilo que você decidiu que você vai fazer. E essa dedicação vai contribuir para que você faça isso de uma forma muito mais consciente, de uma forma que você faz aquilo com amor, que você está dedicada para essa ação. Para quê? Para que você não corra o risco de dizer, poxa, eu decidi que todos os dias eu vou fazer uma atividade física, vamos supor, todos os dias eu vou fazer alguma atividade física. E aí você faz ali, né? Ai, meu Deus, essa atividade física, que coisa, para que eu não vou fazer, não? E assim, a gente ouvi muitas pessoas falarem assim, faz mesmo com preguiça, né? Só que quando você está dedicada, quando você entende o porquê daquela atividade física, ela é prazerosa. Então, você entende que Isso. quando você toma consciência, né, desses 3Ds da liderança, que eu tenho falado dessa liderança estratégica, e é aqui quando eu falo liderança, liderança de si mesma e liderança também, né, estratégica com relação a você estar atuando no ambiente de trabalho, porque Comparativo, né? nós estamos o tempo inteiro tomando decisões, né? A gente precisa manter Exato. disciplina e foco para agir nessas decisões e a gente precisa o quê? Estar dedicada para fazer aquilo com amor, É para aquilo não verdade. ser pesado, para ser leve. Eu gosto de falar uma coisa sobre a questão da disciplina, né? Inclusive, é um dos meus mentores, né, o Marcos Trombeta, ele fala a seguinte frase: na vida existem dois tipos de dores, a dor da disciplina e a dor do arrependimento. Por uma delas você vai ter que passar.
Não tem como fugir. Ou é a dor da disciplina, ou seja, você vai fazer isso, então faça todo dia, faz lá, comprometa-se, né? Ou a dor do arrependimento, de que você tentou fazer, né? Foi lá, não deu certo, não teve a consistência, e aí, né, quando chega numa determinada fase da vida, poxa, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, né? Então, a disciplina, ela é uma coisa muito importante. Quando você tem muito bem claro também quais são os teus objetivos, né, as tuas metas, e o autoconhecimento ele sempre vai estar incluso no nosso discurso aqui, isso fica muito mais fácil de seguir. Não que a disciplina seja algo fácil, é desafiador. Mas empreender, né, ser diferente e alcançar a tua melhor versão é desafiador. É como até o Macedo fala, né? Quando você está crescendo, está evoluindo, vai doer, né? Vai doer e não tem como fugir disso. Isso, e aí é só lembrar, né, que você mantendo esse teu autoconhecimento, você mantendo essa autoobservação no teu dia a dia, na tua vida, essas dores, esses desafios, eles vão ficando mais leves. Você consegue, você passa por eles, né? Mas você passa por eles de uma forma mais consciente, mais desperta. Você aprende a lidar. Exato, exatamente. E aí, aquilo que a gente fala, né? Vem os sabotadores, as situações para ficar ali sabotando, e a gente vai o quê? Sabotar esse sabotador, né? Começar a entender que muitas vezes, quando a gente está ali buscando muita questão da perfeição, de ser muito perfeito, de fazer tudo maravilhoso, né? Lembrar que é melhor a gente fazer do que a gente ficar querendo fazer perfeito. Né? É a paralisia analítica, né? Quando a gente quer fazer um projeto, mas não, calma, ainda falta pesquisar mais. Não, ainda falta melhorar mais um pouco. Aí fica analisando tanto, planejando tanto, que não sai do não faz. Não sai. Não faz. E assim, gente, a gente não está dizendo que planejar não é importante. Planejamento é sim importante, é necessário. Importante. Mas não adianta nada você ter uma agenda linda, perfeita, seja onde você usa essa agenda, seja a agenda do Google, agenda no Excel, agenda, né, física, no celular, e tudo que está lá você não executa, né? Então, assim, é importante, o planejamento vai te direcionar, porque você vai saber exatamente aquilo que você está programando fazer, mas a gente precisa agir. E essa ação, ela fica muito mais prazerosa, ela fica muito mais, eu falo assim, mais leve mesmo, quando a gente se conhece e a gente faz isso de uma forma muito mais dedicada, que você falou, ok, eu vou acordar todos os dias um pouco mais cedo, porque eu decidi que eu vou, por exemplo, silenciar minha mente e meditar todos os dias, né? Isso. Mas você sabe... É o que o Macedo falou, né? Planejar é importante para reduzir riscos, mas sem ação é passatempo. Então, com a Exatamente. Ideia, eu planejo e eu vou agir. É a união desses dois. Isso é Exato. Porque às vezes a gente fica muito nessa coisa de que isso aqui eu quero, né? Eu estava esses dias falando sobre a questão da importância mesmo da gente, né, pegar os sonhos que a gente tem, transformar em objetivo, e esse objetivo transformar em metas, para que a gente olhe todos os dias para essas metas, né? Então, eu aqui, por exemplo, estou no meu home office, né? E eu tenho as minhas metas aqui na minha frente todos os dias. Eu sento em frente ao meu computador, eu tenho ali o meu quadro, onde eu tenho as minhas metas. Então, elas me mostram que naquele momento, que muitas vezes eu estou cansada, que às vezes eu também fico cansada, às vezes eu preciso atender meia-noite por conta do horário, do fuso aqui, mas eu sei onde é que eu quero chegar, né? E aí, assim... Então, isso muda, porque aquilo para mim faz ok, é prazeroso, eu estou ajudando alguém, eu estou contribuindo com a liderança de uma outra pessoa, né? E trazendo mais consciência para essa pessoa. Então, tu entende que mesmo naquele momento de cansaço que às vezes a gente tem, a gente começa a fazer isso com prazer, né? Eu me vi assim, Clara, o ano passado, quando eu comecei a fazer as lives, e eu tinha decidido fazer 8 horas da noite, aqui ainda o ano passado, por conta do fuso, estava ainda 5 horas de diferença. Então, eu começava essa live 1 hora da manhã, né? E, na verdade, foi porque eu fiz uma enquete e as pessoas me falaram, Dani, o melhor horário seria 8 horas, porque eu já cheguei em casa, já jantei, já botei as crianças para, né, ficar ali na TV, eu dormir, enfim. Então, para as pessoas que estavam me seguindo e que tinham interesse, disseram era 8 horas. Eu falei, ok, o que é que eu vou fazer? Eu vou, né, meus atendimentos já eram realmente a parte da tarde daqui.
E aí eu falei, vou fazer isso com prazer. E como eu falei nas lives, e quem tá aqui que já me segue sabe, no outro eu ia dormir tipo 3 horas da manhã, né? Porque a live terminava 2 horas, eu ficava conversando com alguém, depois ainda ia me organizar para ir dormir. Mas no outro dia eu dormia até mais tarde. Eu trabalhei até 3 da manhã, 2 horas, 3 da manhã, porque estava nessa live. No outro dia eu fui dormir e estava leve, eu dormi até 9, até 8h30. Aconteceu de eu dormir até 10. Mas, claro, aquilo não ficou pesado, entendeu? Eu não dizia, poxa, todo mundo está acordando 5 da manhã e eu estou acordando às 9. Não, porque eu sabia que na noite passada eu tinha ficado até mais tarde, né? Tinha produzido. Então são essas coisas assim que a gente, quando vai se conhecendo, a gente vai entendendo que a gente precisa também não se cobrar tanto, né? Mas também não deixar de agir, não deixar de viver a nossa Exato. vida. Isso mesmo. Dani, a gente vai deixar o link aqui também depois, né, para as pessoas. A gente estava falando aqui sobre a questão do autoconhecimento. Aí eu vou só introduzir aqui e você fala assim com mais detalhes, Sim, né? a gente... Gente, isso. A Dani vai deixar aqui. A gente está falando tanto de autoconhecimento, mas aí vamos partir para a prática. Ou seja, a Dani vai deixar um link aqui, onde todos vocês vão lá depois, tá? Vão visualizar esse link e vão fazer um teste para descobrir qual é o perfil dominante de vocês. O que isso vai ajudar? Entenda que quando você conhece o seu perfil, você conhece as características, né? Pontos fortes e pontos limitantes, você consegue otimizar muito a sua vida. Seja no âmbito profissional, pessoal. Aí vai depender, por exemplo, vamos imaginar que tem alguém aqui querendo fazer mudanças no âmbito profissional, mas não sabe qual caminho tomar. Então, essa ferramenta vem justamente para te ajudar. Então, o que é o DISC? O DISC são 4 personalidades, tá? O primeiro é o D, de dominância, I, de influência, S, de estabilidade, tá? E o C, de conformidade. Então, por mais que as pessoas sejam diferentes, existem os padrões, ou seja, aquelas pessoas que pensam muito rápido, agem muito rápido, as pessoas que precisam um pouco mais de tempo para tomar decisões e realizar suas coisas, as pessoas que são mais racionais e as pessoas que tomam as suas atitudes baseadas no emocional. Então, você vai descobrir com esse teste qual é o seu perfil latente, tá? Ou seja, qual é o que está predominando aí, e isso vale em toda a tua vida, ou seja, as tuas decisões no âmbito profissional, pessoal, e você vai analisar, vai ver se realmente está congruente, né? Você vai ler, vai dizer, realmente isso aqui está combinando ou não. E aí, depois, fica como sugestão, gente, vocês olharem aquilo lá, dizer, realmente me define, eu vou dizer que em 99% dos casos o teste dá certo. E aí, vamos fazer um plano de ação e começar a parar para analisar. Bom, se o meu perfil é dominante, eu sei que eu tomo decisões muito rápidas e eu sou extremamente racional. E eu posso ter um pouquinho de conflito com pessoas que não têm esse perfil. E aí eu vou justamente me analisar, né? E verificar de que forma eu posso potencializar o melhor do meu perfil. E por mais que o seu perfil latente dê o D, olhem e leiam sobre os outros. É muito importante também quando você conhece a si, mas quando você conhece os outros. E o bacana fica até, eu não sei como é que é pra você, Dani, mas hoje em dia eu olho para as pessoas, eu começo a parar para analisar. Será que ela tem perfil? Fica, gente, é incrível. E é muito interessante. Isso, e também, assim, contribui muito no nosso dia a dia, né? Nesse site que eu coloquei para vocês, o Macedo até tá reforçando aqui. Que bom, Macedo, facilita pra gente. Obrigada. Contribui, né, Clara? Com certeza. Então, assim, vocês vão fazer esse assessment, que é do Plano ADIS, quando vocês vão estar respondendo algumas perguntas, gente. Isso leva menos de 2 minutos, tá? Porque a ideia é que você lá... Não pode pensar muito, não. Tem não que pode olhar pensar muito. Exatamente. E aí, assim, o que é interessante? Você vai ter lá qual é a tua quais são o que você tá mais, né, em alta para você, né? Mais latente, né?
Exato. E assim, isso vai te ajudar nessa primeira, para quem não fez ainda, né, começar essa primeira fase do autoconhecimento. Então, assim, dando meu exemplo prático, que eu acho que vamos para a parte prática, né? Sim. Eu sou auto S, né? Então eu sou autoestabilidade, né? E aí o segundo meu aí é auto I, né? Então eu sou auto S e auto I. Então Duas. estabilidade e influência. Olha aí, Clara, algo em comum que nós temos. E aí, Super em comum aqui. né? E o que ajudou eu saber disso? Eu tinha essa coisa dessa busca pela colaboração, né? Porque faz parte lá do Auto S, a gente tá buscando essa colaboração. O Auto I me fez entender essa questão dessa busca pelo relacionamento, né? E quando a gente fala Conexão relacionamento, com as pessoas, de com toda a conversar, de conexão, falar. exato. E aí eu comecei a me entender, ok, isso é o que eu estou buscando. Com relação à estabilidade, a questão do que me motiva. Então, como Auto S, a gente busca o quê? Segurança, lealdade. E aí eu comecei a entender o quanto era importante para mim ter pessoas que eu confio do meu lado, participar de projetos que eu realmente entendesse, que eram coisas, né, interessantes, que iam me trazer essa segurança naquilo que eu estava buscando. Né? E aí você começa a entender também a si própria, a você saber por que eu tenho mais interesse por determinado tipo de projetos, de situações, né? E aí você também começa a entender, ok, quais são os meus pontos fortes. Então, quando você tem esse auto-I, que aí aqui sou eu e a Clara, a questão da estabilidade, o que a gente tem de ponto forte? A gente, apesar da gente ter o I aí que gosta muito de, né, de se socializar e tal, mas com o Adoro. auto-S, a gente também é um bom ouvinte. Então, com certeza, a Clara já deve ter ouvido, assim como eu, que amigas falam, poxa, eu queria conversar com você porque você me escuta, Ixi, você me nossa, entende, muito. né? E as pessoas também E a com gente auto-S. gosta disso, né? Gente, eu amo ouvir as Isso. pessoas, adoro. E apesar desse agito que a gente tem por natureza, a gente também é uma pessoa calma, a gente é uma pessoa que é membro de equipe, né? A gente consegue ter essa flexibilidade em si estar inserido num time, né? E a gente também somos ótimas planejadoras, né? Então, aqui são exemplos práticos de que quando a gente realmente começa a se conhecer e começa a utilizar isso a nosso favor, diante de uma situação que precise de alguém lá, de repente, para tomar a decisão, talvez a gente não seja a pessoa que vai tomar essa decisão muito rápida e com segurança. Sim. Mas alguém tomou e você aceitou, você vai conseguir planejar as ações. Então é isso que a gente fala. Quando a gente se conhece, a gente não fica se martirizando para, né, para tomar a melhor decisão, porque a gente sabe que a gente demora um pouquinho às vezes para tomar, mas a gente toma, né? A gente A gente decide. toma, e toma certo. Mas aí a gente sabe que, exato, mas aí a gente sabe que o quê? Eu já sei disso, o que é que eu vou fazer? Buscar melhorar e tomar essas decisões. Por quê? Para que a gente também não seja uma pessoa muito tolerante demais, porque isso também está lá nos nossos potenciais de melhoria, né, no que a gente pode desenvolver, e também não deixar de se omitir em algumas situações de tensão, porque eu já sei que isso é um ponto que eu tenho a melhorar. Então, diante de uma situação que eu precise também me expor, que eu precise valorizar Não quem eu ficar em sou, cima do muro, né? Que essa é uma não coisa que ficar a em gente cima está do muro. trabalhando bastante. E a outra coisa, né, começar a pensar o seguinte, eu vou tomar a decisão, a gente geralmente analisa bem, né, e aí começar a pensar o quê? Eu vou aceitar as consequências dessa decisão, porque nem sempre, Assumir. gente, a gente toma a decisão tipo, 100% tá perfeito ou correto. Não, a gente também erra, né, e errar é humano, nós somos todos humanos, mas aqui a ideia é você dizer assim, ok, eu vou tomar essa decisão, vou planejar e vou entrar em ação, e eu vou, se der certo, maravilhoso. Se não der, eu vou fazer o quê? Vou buscar aprendizados, né? Exato. Então, mas você não deixa de atuar, você não deixa de agir. Então, quando você tem esse autoconhecimento, que você começa a se entender, você vai dizer, ok, às vezes você precisa de alguma forma. O que eu fui entendendo? Que muitas vezes, quando eu queria fazer coisas junto com outras pessoas, e às vezes até meu esposo falava, mas faz isso só, segue e tal, não sei o quê. Eu entendi, porque eu busco essa questão da colaboração, né? Então, para mim, isso é importante. Então, eu comecei a aceitar. Tem coisas que eu faço realmente sozinha, né? E tem coisas que eu entendo que, poxa, é legal ter outras pessoas juntas nesse É projeto, ótimo. nessa live, por exemplo, né? Claro, a gente está aqui as duas colaborando uma com a outra.
e com todas as pessoas que estão aqui conosco e com quem também vai ver essa live depois, mas isso faz parte, né, da gente, do nosso, do que a gente tem mesmo como, né, como pessoa, como perfil. E eu acho que isso que é legal, quando a gente realmente tem esse conhecimento para que a gente use isso, né, ao nosso favor, na nossa vida como um todo. Só uma dica aqui para quem vai fazer o teste, que com certeza vão surgir dúvidas. O que acontece? Esses perfis, esses 4 perfis, eles existem dentro da gente. Só que sempre 1 ou 2 vão ser mais expressivos, né? Então, quando vocês forem olhar sobre os perfis, vocês vão perceber que vocês vão se identificar sempre com 1 ou 2. E tá tudo bem, vocês vão ver que características de outros também vão aparecer. Talvez bem leve, né? Mas aí é só para vocês terem essa noção. E que quando vocês realizarem o teste, gente, não pensem muito. Não tem perfil certo e errado, tá? Todo perfil tem as suas características boas e positivas. Não tem nenhum que é só bonzinho, não, tá? Então, é só para vocês... olhou lá a bateria de perguntas, viu que você se identificou, já vai marcando o dedinho. Não pensa muito, não. E sabe por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas fazem o teste, aí olha, não deu certo, por quê? Porque pensou muito, porque achou que aquilo lá não estava legal. E como é que você vai se desenvolver, como é que você vai se conhecer se você está negando para si que aquilo lá não é característica tua? Então faz o teste, é só você e o celular, né? Não tem ninguém olhando. Exato. E aí é bem tranquilo para fazer. E aí depois vocês podem pesquisar. E aí, só explicando para vocês que essa questão do DISC, na verdade, do desenvolvimento pessoal, a Dani está aí, especialista, a gente já prestou, na verdade, já teve serviços, né, com a Dani. Aqui no escritório também a gente trabalha isso, né, com os nossos projetos, dentro da comunicação nas organizações, porque você sabe que a comunicação é a base de tudo. E se a comunicação dentro das empresas não está coerente, não está legal, a gente vem justamente com esses testes para buscar harmonizar isso. Eu não sei se já aconteceu na sua casa, de você não se dar muito bem com um primo, ou teu irmão mesmo, dentro do teu trabalho, né? Tu é mais rápido, mais explosivo, e a outra pessoa um pouco mais lenta, e aí você, nossa, mas é ruim trabalhar demais com esse cara. Então, quando você entende isso, né, você entende que você precisa ser um pouco mais paciente, ou que você precisa tomar mais decisões, sair de cima do muro, gente, a vida melhora 100%. Gente, fica muito leve, vocês não têm ideia, né? Muito. E a gente viu isso, né, Clara? A gente fez recente em Manaus, eu estava em Manaus esse ano, no começo do ano. Foi, a gente fez. E a gente fez um treinamento aí de gestão ágil. E foi muito, muito legal. E a gente viu, as pessoas fizeram na hora o teste, não demora nem 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Mas é rápido e você já tem ali no celular e a gente viu as pessoas ali já começando a entender, por isso interagir que eu agi assim, né? E a gente tinha feito algumas atividades que faz parte também do método ágil, do método que o Macedo aí está usando muito nas empresas aí no norte do Brasil. E já também está indo para São Paulo agora, né, Clara? Eu acho que ia fazer esse treinamento, acho que vai adiar um pouquinho, mas enfim. Adiou por conta da situação. Isso, né? Mas enfim, mas de qualquer forma a gente já vê que dentro das empresas, quando as pessoas têm esse conhecimento, facilita muito, né? E a gente viu ali um exemplo de algumas horas que a gente teve ali, né, um treinamento sobre gestão ágil, onde a gente fez atividades de grupos ali na hora formados, onde as pessoas não se conheciam, né? Algumas pessoas que se conheciam, a gente já sabia, a gente separou essas pessoas para que elas realmente interagissem com outras, né? E a gente viu que mesmo na hora, quando alguém que estava sendo ali, né, liderado ou sendo líder, naquele momento ali, e ela depois viu o resultado de todo mundo, porque ficou todo mundo assim, com o celular. Eu sou isso, eu sou aquilo, enfim. Por isso que você falou isso. Por isso que você fez isso. Então, tu entende, né? E a gente só deixou para fazer o teste no final, justamente para criar isso, porque eram pessoas que não se conheciam. E a partir do momento que elas fizeram o teste, elas tinham convivido ali durante 1 hora de uma atividade, elas começaram automaticamente já identificar uma outra, né?
E eu acho que é legal aqui, como a Clara falou, que o teste vai te trazer também o que você precisa, o que você tem de melhoria para você e, de repente, algum medo que existe mesmo dentro de você. Então, por exemplo, quem tem o Alto I, um desses medos é a questão da rejeição social, né? Sim. E claro que não é para todo mundo. A gente sempre fala que os testes, ele tem um resultado generalizado, mas de qualquer Sim. forma, existe um pouquinho disso. E aí, a partir do momento que você sabe, ok, eu já sei que eu tenho essa, né, isso aí, esse como medo meu, para ter essa rejeição social, o que é que eu vou fazer? Trabalhar isso, né? E será que isso também não tá relacionado com um pouquinho de insegurança, com essa autoestima que precisa melhorar? Mas tu só vai conseguir atuar quando você se conhecer, né? É Então, verdade. se você não se conhece, fica muito desafiador você melhorar também quem você é, né? E aí, por isso que eu falo que essa questão do Assessment DISC, por exemplo, que eu já atuo com ele bastante, né? E Sim, outros né? assessments que eu trabalho, como o Assessment de Forças, dos sabotadores, o que a gente vê? Que quando as pessoas realmente se conhecem, elas começam a buscar realmente essa mudança, né? E começam a ser líder de si mesmo e assim, consequentemente, liderar outras pessoas, porque ela já conhece o que é que ela tem de melhor. Então, em vez dela utilizar aquilo que só focar no que tem também para melhorar, mas é dizer o quê? Até que ponto eu preciso focar nisso, né? Mas você vai lá e Exatamente. você busca o que você pode estar atuando de uma forma muito mais positiva. E a nossa ideia hoje, né, Clara, da live, era a gente resgatar um pouquinho isso nesse Exatamente. momento, né? Esse poder feminino, para que você lembre quais são as suas forças, para que você sabote os teus sabotadores e você conheça aí o teu perfil, para que você consiga potencializar o que você tem de melhor, né? Os teus pontos fortes, que eu acho que isso nesse momento é uma das coisas super importantes. É verdade. Dani, já está quase dando uma hora aqui. Faltamos 5, 10 minutos aqui para finalizar. Acho que a gente Entendi. já pode agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, né? De pegar o Sim. seu tempo aí, às vezes quem está trabalhando, né? Está no horário de almoço, tá aqui com a gente. Gratidão por ter doado o seu tempo, porque quem doa seu tempo, né? Tá acreditando, né, nesse assunto, nessa pessoa. Então, a gente agradece a quem ficou aqui desde o início. Eu espero de coração que a nossa fala, né, o que a gente trouxe aqui, tenha ajudado você. A você que quer potencializar, né, a tua personalidade, quer melhorar, né, aspectos da tua vida, a gente te deu aqui, gente, uma ferramenta que vale milhões, estou te falando, vale muito. Então, você que assistiu, aproveite, não postergue, vá fazer o seu teste e faça rápido, viu? Vá lá e siga tudo que a gente falou aqui, gente. Estou falando, a Dani aqui tem muita experiência, eu também aqui com a SAF, né? Já tenho bastante experiência no que eu estou falando. E a gente aplica isso em nós, então a gente não está falando da boca para fora aqui. Isso é uma coisa que Isso. acontece na nossa vida, tá? Então a gente aqui é o espelho disso, tá? Quem perdeu, gente, vai ficar salvo aqui. Você pode olhar de novo com calma, tá? Vai ficar por 24 horas. E o meu conselho aqui, o conselho de Clara Pacheco, para quem ficou aqui, seja uma mulher independente e seja uma mulher que assume as suas escolhas, tem o poder de fazer, de você fazer as suas escolhas. E isso, o autoconhecimento vai te dar toda essa base. É isso. Dani, Sim, com agradecer ao pessoal certeza, aí. Clara. E eu também quero agradecer por a gente ter conseguido aqui, né, se ajustar às nossas agendas. Você também Sim, se disponibilizou para estar aqui conosco, com todos nós que estamos aqui, para compartilhar também essa questão do poder interior. Você tem essa força aí muito forte também dentro de você. Eu consegui perceber isso desde os obrigada. nossos primeiros contatos, né? E eu achei que era interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas tem gente que é muito novinha, ou aquela pessoa já tem muita experiência. Não, e a Clara está aqui, a gente está, né? A Clara está com apenas 25 anos, eu já estou na casa, passei um pouquinho dos 40, já estou com 42, e você vê que não tem a questão da idade, nunca é tarde para a gente se conhecer, nunca é cedo demais para a gente se conhecer, nunca é Verdade. tarde nem cedo demais para a gente buscar o autoconhecimento, para a gente despertar, né?
E para a gente viver a nossa melhor versão todos os dias. Então, a ideia também hoje eu quero deixar para vocês, o conselho que eu posso deixar aqui hoje, é que vocês se auto-observem mais, principalmente nesse período que a gente está aqui como um todo, que tudo está muito novo para várias pessoas, né? Novas rotinas, busquem essa auto-observação, busquem fazer esse teste para vocês se conhecerem também um pouco mais. E a outra coisa que eu acho importante, essa autoobservação, comece a autoobservar o que você está sentindo, para você começar a entender por que que muitas vezes você está lá nessa vibração aí que não está legal, né? Para que a gente consiga cada vez mais nesse momento vibrar no amor, vibrar na paz, vibrar na gratidão, que é super importante. E eu quero compartilhar aqui com vocês um mantra que eu tenho usado todos os dias, cada vez mais, né? Que é, na verdade, eu sou o meu lar. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou gratidão, né? Adorei. E continuando a isso, é uma coisa também que eu tenho utilizado, né? Que é uma versão do novo Ho'oponopono da nova era, que é a gente dizer, né? Eu me aceito, eu me amo e eu sou grata. Nesse momento que você estiver na tua vida, que você se sentir lá preocupada, angustiada, frustrada, repete isso, né? Eu sou o meu lar, eu sou luz, eu sou amor, eu sou gratidão. Eu sou meu lar, eu sou luz, eu sou amor, eu sou gratidão. Eu me Adorei. aceito, eu me amo e eu sou grata. Então, assim, gente, isso vai ajudar muito. E gratidão por todos vocês que estiveram aqui conosco. Gratidão, Clara, pelo seu tempo. A Clara vai deixar essa live aqui gravada, então a gente agora vai ter que encerrar para dar tempo a Clara a gravar, né? E a gente se vê por aqui pelas redes sociais. E vamos ver, né, Clara, se a gente faz aí uma próxima live essa semana ou de repente semana que vem. Com certeza, a gente vai fazer. Tá bom? Adorei estar com você e com todos vocês que estão aqui conosco. Obrigada, Dani. Obrigada, beijo para todos. Um beijo. Tchau. Tchau.